Eu ia começar por te perguntar uma coisa que eu acho que é interessante, que é, eu acho que uma das coisas que eu acho mais, que eu gosto mais no filme é esta relação com a energia, não é? Com o gasto da energia de uma determinada classe, de um determinado grupo de jovens, mas por outro lado comecei a pensar também que, ao ler algumas coisas, algumas entrevistas que já deste, sobre... vamos começar de novo, porque eu não pus a gravar. Este está a gravar, portanto, podes só... Vocês querem os fones a ver se está Ah não, eu pus. Eu pus. Ok, está bem, pronto, no início tem que ser o vosso. Pensei que tinha... Sim. Afinal pus. Pensei que não tinha posto, desculpa. E então, em relação à questão da energia, por um lado também comecei a pensar também que, tendo sido este um projeto que, salvo erro, pelo que eu li, demorou pelo menos desde o início da concepção até ter saído cerca de 3 anos, pelo menos na tua cabeça, e depois períodos de rodagem, pronto, nós já se conhece o processo, mais ou menos, e eu gostava de saber se para ti como é que foi também o processo da tua própria gestão, da tua energia criativa, não é? Porque nós temos um bocadinho esta ideia de que é mais fácil ter uma ideia, um filme, depois está arrumado o momento da rodagem, depois está arrumado o momento da pós-produção. Agora, tentar manter uma determinada energia criativa, um determinado flow qualquer, determinada ideia durante este período grande, acredito que seja uma experiência diferente para ti. Sim. E não sei como é que viveste isso, sentiste momentos de quebra, como é que viveste essa tua própria energia no projeto? Não, é assim, o que aconteceu foi que, como eu também estava a aprender, eu próprio estava a experimentar, ou seja, eu também nunca tinha feito nenhuma longa, portanto, cada etapa do processo de fazer o filme foi uma novidade para mim, quer desde a parte da concepção, à parte da rodagem, à parte da montagem, à parte da montagem de som, à parte da mistura de som. Eu estava sempre a aprender, então tudo para mim me soava a novo, não é? Eu nunca tinha feito uma montagem, pelo menos uma montagem de imagem com tanto material, onde eu estivesse pelo menos a descobrir coisas com este tipo de liberdade, porque eu filmei muito, eu tinha quase 100 horas brutos, e então a montagem de imagem foi quase construir o filme outra vez, foi daquilo que tinha filmado, estar a criar, não é criar um novo filme, mas estar a partir daí a criar um filme. E eu acho que o entusiasmo, claro que houve momentos que o entusiasmo também às vezes ia se desvanecendo um bocado, mas como era sempre uma novidade, porque eu nunca tinha trabalhado nestes moldes e eu também nunca tinha trabalhado noutro filme, nem de outras pessoas, etc. E como era uma realidade que não tinha muito contacto, então para mim houve sempre esta coisa de... Estava sempre entusiasmado a fazer as coisas porque estava sempre a descobrir, quer na montagem ia descobrir do filme, com o material que tinha filmado, etc. E depois na montagem de som, como eu mesmo nos projetos que fiz na escola nunca estive muito envolvido no som, e o som era uma coisa que cada vez me começava a interessar mais, também tive muito entusiasmo a fazer isso porque eu estava a aprender muito sobre som, porque eu não sabia rigorosamente nada, e então também foi uma decisão minha de tentar acompanhar todo este processo de pós-produção o mais perto possível para eu próprio ir aprendendo, e isso também fez com que eu estivesse sempre entusiasmado. Eu não sabia mexer no Pro Tools e também eu não sei, não é? Não estou de todo, mas são coisas que eu também estava a descobrir, e depois é quase também uma espécie de brincadeira, como se estivesse a jogar um jogo, não é? Estás ali a acrescentar detalhes e, por exemplo, o som é uma coisa super rica, tu podes transformar um filme através das coisas que tu colocas no som, e então pronto, esse entusiasmo foi sempre mantendo, nomeadamente depois a mistura de som. Eu nunca tinha feito mistura de som, eu nunca tinha visto uma mistura de som toda a minha vida, e de repente estou ali nos estúdios a fazer misturação com o Tiago Raposinho, que é uma pessoa que tinha muito mais experiência, muito mais bagagem, e para mim também foi um processo de aprendizagem. E depois é isso, estás a ver também o teu filme a crescer, não é? E tu começaste com uma ideia que era uma coisa muito mais simples e de repente começas a ver aquilo a ganhar o aspecto de filme, sabes? E eu também nunca tinha passado por isso, nunca tinha passado por um processo de... claro que fiz umas curtas na escola, mas as curtas na escola era sempre uma coisa muito mais rápida, não é? Tu filmas, passado 2, 3 meses está feito, e mas aqui de repente não, eu tinha filmado uma coisa e eu estava a ver aquela coisa a moldar-se e a transformar-se num filme, a transformar-se numa longa, a transformar-se num tipo de filme como outros filmes que eu via nas salas de cinema. E eu finalmente consegui fazer parte disso.
Não sei se... Sim, claro, perfeitamente. E pronto, acho que a energia também consegui mantê-la um bocado assim. Claro. Pá, agora não sei se fizer outro filme a seguir, espero conseguir ter sempre entusiasmo e manter o entusiasmo, mas neste caso em específico acho que teve um bocado a ver com isso, como eu não sabia de nada, estava a descobrir também. Não sei. Ok, não, um bocadinho pequeno no que tu estavas a dizer, que é esta coisa de tu tinhas 100 horas de brutos e começaste a tentar encontrar o filme outra vez, não é? Eu gostava de perceber mais ou menos, porque como foi um processo tão longo, como é que passaste de uma coisa qualquer que tinhas escrito ou tinhas imaginado e o objeto que depois saiu, que é o filme que nós vemos agora. Como é que foi esse processo entre uma coisa e a outra? Sim. Bem, basicamente isto foram muitas voltas, porque, e curiosamente, parece que o filme depois acabou de certa maneira a aproximar-se um bocado às intenções iniciais, porque houve uma altura no meio em que as coisas estavam um bocado diferentes da base que eu tinha construído no início. No início construí um filme que era para ser passado em blocos contínuos, em grandes segmentos, coisas de imersão e de passar de personagem para haver esta ideia de viagem, não é? E depois, quando estava a filmar, eu andava a filmar em excesso porque eu queria fazer uma espécie de uma coisa de memória, com uma espécie de fluxo de consciência em que estava sempre a voltar para trás, para a frente. E depois, quando comecei a montagem, eu tentei mais ou menos ainda ir por esse caminho, ou seja, a montagem era para ser uma coisa muito mais livre, pá, e era para ser uma espécie de fluxo de consciência gigantesco de 2 horas e tal, em que, pá, e as sequências eram para ser muito mais curtas, havia um gesto que te levava a outro gesto, um olhar que te levava a outro olhar, e o filme andar sempre mais ou menos nessa linha. Pá, só que aconteceu foi que realmente a força do material, ou pelo menos aquilo que tanto eu como o Ruben estávamos a montar, a força que achávamos que o material tinha muito a ver com esta coisa da extensão do tempo e de se manter essa imersão. E a verdade é que esta ideia de estar a voltar para trás e para a frente perdia-se se não se sentisse a progressão com que eu tinha. E também um bocado porque essa progressão sente-se porque a própria energia do filme cresce consoante as rodagens, não é? E a progressão do filme tem muito a ver com o processo de rodagem. E então, pá, o filme acabou por ficar muito próximo mesmo à cronologia da rodagem. E pronto, depois o que aconteceu foi, abandonou-se outra vez essa ideia de ser uma coisa menos linear, volta-se a trabalhar numa ótica mais linear e depois abandonou-se outra vez uma ideia de... Pá, o filme era muito mais narrativo, ou seja, estava a tentar trabalhar muito mais arcos, os personagens quase todos tinham um arco, etc. E abandonou-se isso também porque o que acontecia era que depois teve que se tomar uma decisão que era ou nós temos uma coisa que é um bocado mais convencional e narrativa e o que acontece é que essa coisa de certa maneira pode funcionar até determinado ponto, mas o que vai acontecer é que vai tirar o encantamento sei lá, pela autenticidade do filme, não é? E eu acho que este filme vive muito de uma ideia de autenticidade e dessa energia, e essa energia só é autêntica se não tiver ruído, e neste caso era ruído narrativo, ou pequenas histórias, ou pequenos arcos, que sentia muito mais um Deus Ex Machina a trabalhar sobre esses arcos do que propriamente aquilo que era a essência do filme. E então depois também se abandonou esse lado mais narrativo e depois acabou por ficar o filme que acompanhou a cronologia um bocado da rodagem, que eram esses blocos que eu também já tinha pensado inicialmente, mas sem estar muito preocupado com esses arcos, porque os arcos de certa maneira já estavam nos comportamentos dos personagens, já estavam nos olhares, já estavam na energia deles, não é? Não era preciso estar-se a impor isso. E então pronto, esse foi um bocado mais ou menos esse processo que começou até acabar, foi voltar outra vez ao ponto de partida, mas percebendo com um bocadinho mais de maturidade, porque isso também foi uma coisa boa, foi o facto de terem passado 3 anos e do próprio ir amadurecendo à medida que estava a fazer o filme, e com um bocadinho mais de maturidade sobre aquilo que eu tinha pensado quando tinha 21 anos. E então pronto, foi se calhar não é um filme perfeito porque não está a resultar de acordo com as intenções iniciais, porque as intenções iniciais era ter esta coisa de energia, mas também
uma coisa muito mais narrativa e com muito mais arcos. Mas de certa maneira, pá, não me por satisfeito porque acho que se manteve pelo menos grande parte da essência e grande parte daquilo que me levou a fazer o filme. E depois há uma questão que eu tenho lido muito e as pessoas dizem que do filme emana uma sensação muito grande de liberdade. Fala-se muito de energia também, mas de liberdade. Eu estava a falar agora, parece-me, e a questão tem a ver com que liberdade é esta, mas agora que falaste disso, dessa tua capacidade de saber ir ouvindo o filme à medida que ele ia crescendo ou se ia transformando, eu perguntava-me se essa liberdade foi uma liberdade que tu procuraste verdadeiramente, esse lado espontâneo, ou se por outro lado as circunstâncias da própria produção, digamos que foi uma espécie de caminho mais rápido, um caminho mais fácil, entre aspas, foi o de exponenciar esse lado, essa vertigem de uma forma livre, não é? Isto para dizer que muitas vezes as pessoas dizem é um filme livre, e isso pode ser esta ideia de liberdade pode ser uma ideia um pouco equívoca, porque parece que o filme aconteceu por acaso, não é? E ao mesmo tempo o filme é objeto deste processo de construção, este processo lento de diálogo e esta disponibilidade. A minha questão tem a ver com isso, que é como é que tu enquadras esta liberdade, este sentimento de liberdade ao longo da produção do filme. Sim. Se faz sentido esta palavra sequer? Não, faz. Pá, o filme tinha sei lá, a forma como o filme era feito era um bocado. Nós estamos a cagar para o que está à volta, porque nós queremos fazer isto que é nosso, de certa maneira. E de certa maneira havia essa liberdade no sentido em que não havia qualquer tipo de consciência sobre. Não é, claro que há sempre consciência sobre o tipo de resultado que tu vais obter sobre aquilo que estás a fazer, não é? Mas não havia uma grande preocupação sobre qual seria esse resultado, ou seja, se corresse mal ia correr mal, mas a grande preocupação nossa era isto tem que soar nosso, tem que soar autêntico. E também porque um dos grandes desafios e uma das coisas mesmo difíceis como deparei na escola é tu conseguires que as coisas soem autênticas. E o Baldaia, o Diogo Baldaia, ele sobre dos filmes que eu fiz antes na escola, ele virou-se e disse-me que achava que aquilo era tudo muito cartoonish, que não eram pessoas, aquilo eram bonecos, não era que houvesse nada contra isso, mas que era estranho porque é verdade, porque aquilo que parecia que eu gostava de fazer não estava tão dentro dessa onda. E os filmes que eu tinha tentado fazer na escola nunca eram a tentar ser cartoonish, não é? E isso foi uma coisa que me fez bastante pensar sobre aquilo que eu estava a fazer, que era como é que eu não consigo atingir aquilo que eu realmente quero atingir, que são coisas autênticas. E esse tem que ser o primeiro passo quando nós estamos pelo menos eu senti que o meu primeiro passo enquanto realizador não era tipo com exercícios de estilo ou exercícios formais, era a coisa mais importante para mim e que eu tinha que alcançar depois de começar a minha carreira como realizador ou quer que seja, tinha que ser obter autenticidade naquilo que eu estava a filmar, porque eu acho que se eu conseguisse atingir essa meta, a partir daí tudo o que eu vier fazer a seguir pode ser mais exigente formalmente ou pode ter outro tipo de desafios, mas pelo menos esse desafio foi ultrapassado e eu pelo menos já sei mais ou menos como é que eu depois vou conseguir chegar a isso. E então a decisão de filmar desta maneira e de produzir o filme desta maneira estava muito ligada a tentar alcançar essa autenticidade, porque eu queria conseguir isso, eu queria chegar aí e então pronto, e a maneira, claro, o caminho mais fácil para tu conseguires a autenticidade pelo menos era o que eu achava na altura e de certa maneira acho que resultou, é tu não impores muitas normas, é tu não estás com, por exemplo, um argumento de 115 páginas que tu queres filmar, porque é verdade, pelo aquilo que eu aprendi na escola, dessas 115 páginas, com o tipo de preparação que eu tenho, com o tipo de experiência que eu tinha, provavelmente 65 iam soar falsas, iam soar ia correr mal. Então o que é que tu fazes? Fazes um filme em que não tens assim tantas bases, em que dás abertura para improvisar e para sei lá, para que as coisas funcionem na hora e que resultem e que sejam autênticas. E pronto, o modelo de produção tem que ser uma coisa muito livre, não é? Que não esteja. E depois, pronto, também porque havia depois essa intenção de e já que também fazer alguma coisa, como esteja a divertir fazê-la, não é? Que isto, e para todas as pessoas que estejam envolvidas também seja divertido fazê-lo. Nós, tem que ser divertido, nós estamos a fazer filmes, e então lá está, por isso é que havia a sensação de, acima de
se vai ficar bem ou vai ficar mal, era pá, nós estamos a gostar de fazer isto e está-nos a parecer bem, tipo, nós estamos a divertir-nos, nós estamos a ficar satisfeitos e contentes com o que estamos a fazer, e independentemente se está a ficar incrível ou não, mas tipo, pá, e também muito mais de pá, se não apetece fazer agora isto, estou-me a cagar se alguém vai dizer isto ou aquilo sobre. Eu lembro-me que houve uma cena que por acaso não está no filme, mas foi uma cena que para mim foi das que eu gostei mais de filmar e que foi das que me deu assim mais tesão e mais pica, que é na Fonte da Alameda, quando ele está a fumar um charro lá com outra rapariga, havia um momento em que ele caía para dentro da fonte. E pá, e é sempre daquelas coisas que é ok, tu metes um gajo aqui para dentro da fonte, pode ser uma coisa que podia parecer estúpida, mas eu queria experimentar isso, pá, estava-me a soar bem na altura, e foi para aí 3 dias antes que eu me lembrei disso, porque... Uma coisa tipo Dolce Vita. Exato, sim, assim, uma coisa de... pá, mas era tipo um gag, tipo, e parecia bem, não sei o quê, e então, sei lá, eu falei com o Pedro e disse, olha, tu vais ter que ir para dentro da fonte, também ninguém vai saber, ou seja, a Leonor não sabia, a Valentina não sabia, ninguém sabia, que eu tinha que ser filmado só num take, mas era muito mais sobre eu estar a experimentar como é que eu vou conseguir filmá-lo, por exemplo, aqui para dentro da fonte, e qual vai ser o tipo de reação, tanto da câmara como da pessoa que está com ele, qual vai ser o tipo de reação que vai... E isto é divertido, estás a perceber? Apesar disto de ser um risco e depois de ficar uma merda e de saberes que pode ser uma cena que vai ficar mesmo parva e estúpida porque é que ele se vai mandar para dentro da fonte, mas foi uma coisa que, este tipo de coisas que eu estava a tentar experimentar no filme, era não estar preocupado com o que é que iam achar sobre a calça em si, mas eu queria experimentar vê-lo aqui na fonte. Pai, por acaso ainda até ficou bastante fixe, só que depois acabei por cortar porque depois tinha que justificar que ele estava molhado, pá, viu uma série de coisas. Mas, pá, foi fixe, não foi, era esse tipo de coisas que era fixe trabalhar, tipo, eles a apanhar o elétrico à pendura foi uma coisa que surgiu na hora, tipo, tinha que haver esse tipo de liberdade de a gente estar-se a divertir a fazer aquilo e daquilo nos estar a parecer bem, pronto, era um bocado assim. Tanta coisa neste momento, não ter-se perguntado tudo ao mesmo tempo. Para onde é que eu ia? Desculpa, estava mesmo. Eu proponho. Não, sim, diz. Não, se calhar roubo-te a pergunta, que é. A propósito, estavas a falar do divertirem-se, eu gostava de perceber até que ponto a experiência da festa, das várias festas que o filme tem, até que ponto é que a experiência da festa é encenada para a câmara ou é uma experiência de festa para vocês enquanto equipa e amigos? Sim. Não, é assim, aquilo sempre foi mais ou menos encenado para a câmara, não é? Mas quando eu falo da diversão tem muito mais a ver com a diversão no processo, de teres prazer em estares a filmar, em estares a criar, sabes, em estares a ter ideias. Tem muito mais a ver com esse tipo de diversão de estar a mandar ideias para lá, não tanto de eles estarem a divertir em festa. Claro, pá, que tinha que parecer uma festa, efetivamente eles estavam um bocado em festa e outra coisa que eu também é uma coisa que eu gosto de fazer e vou manter é, independentemente de eu estar a filmar um grande plano e tiver 20 pessoas à volta, eu vou estar sempre com a atmosfera do início da rodagem até ao fim, independentemente da atmosfera não estar a aparecer. E sim, sempre que estava a filmar, todo o fora de campo estava a existir na mesma, porque pá, era importante para mim, para eu ter certeza de que aquilo estava a acontecer na mesma, e era importante para os atores que estão a aparecer em campo estarem a sentir que há um fora de campo, para eles não estarem a recriar um fora de campo, mas esse fora de campo efetivamente existir. E nas cenas de festas, nomeadamente, eu com os atores, eles sabiam onde é que iam estar, eles sabiam quais eram as dinâmicas, etc, sabiam uma série de coisas, mas eles não sabiam quando é que iam ser filmados. E então isso também os obrigava, de certa maneira, a estarem em festa. Agora, eu não sei se o facto de eles terem que estar, eu não sei se foi muito divertido para eles, tipo, estarem em festa, porque às vezes era um bocado aborrecido, imagino estarem ali horas e horas, mas esta parte de diversão tem muito mais a ver com isso, de estarmos a mandar ideias para lá, pá, isto está a soar bem, e ser um processo divertido, sabes? Porque às vezes não é muito divertido, porque sei lá, às vezes os ambientes de rodagem ou são muito cerimoniosos, ou são... que não tem nada contra isso também, mas não existe esta coisa de estar ali a ver um brainstorming em conjunto e há este espírito comunitário de estarmos a criar uma coisa e estar-nos a parecer bem e toda a gente poder contribuir e toda a gente poder sentir-se bem e de certa maneira protagonista daquilo também, independentemente do protagonista ser o Chico,
todos eram protagonistas de alguma maneira, incluindo até as pessoas às vezes estavam lá como assistentes de imagem ou que estavam a fazer luz, etc. Também eles tinham alguma coisa a dizer sobre aquele filme. Sobretudo também porque eu lembro que há muito esta ideia de que, sobretudo quando se pensa nas hierarquias mais ou menos rígidas de rodagem, a ideia de que quando se faz uma coisa, quando se está a fazer uma coisa, as outras pessoas têm que estar todas mudas e caladas e não podem interferir, não é? E portanto, essa espécie de, que tu dizes que é uma espécie de entrada do universo que é positiva naquele plano e da atenção daquele plano, é cortada logo à nascença, precisamente porque as coisas são super divididas e estancas. Nós já abordámos isto, mas para mim eu acho que é uma coisa que a mim me intriga muito, que é, tem-se falado muito a propósito deste filme como uma espécie de um retrato geracional, o que se quer chamar, e tu falaste que para ti era importante duas coisas que são, por um lado, a ideia do mosaico de personagens, e por outro lado a ideia de captar aquelas pessoas naquele momento, naquela imersão daquele momento. E essas ideias são não são necessariamente à partida ideias formais, são ideias narrativas, são ideias que estão ligadas às personagens. Por outro lado, acaba-se por perceber também, e isso é que é para mim a grande piada do filme, ou uma das grandes coisas, das coisas que eu mais gosto no filme, é que, trabalhando este aspecto, por outro lado, depois, este lado da imersão também tem, de facto, embora se calhar não o tenhas pensado, e é isso que gostava de falar, o lado da animação mais formal, não é? Da relação com a música, da relação com a cor, da própria relação com a montagem. E isso é interessante, porque, na verdade, parece que a haver um mosaico, um retrato de uma juventude qualquer, esse retrato é um retrato não de A, B ou C, mas um retrato de um conjunto de pessoas que até se funde com os espaços, não é? Sim, sim. E, portanto, esse lado gostava que falasse um bocadinho dessa relação entre o lado mais narrativo e o lado mais formal, não é? Porque, no fundo, é essa... Se calhar, a única coisa que eu gostava, ou seja, uma coisa em particular que eu gostava de perceber é que tu há bocado disseste que não tinhas vontade de fazer uma coisa, um filme muito formal, ou seja, mas este filme é um filme de formas, não é? Da experiência de uma tela com cores e luzes e som e por aí fora. Mas o que estavas a dizer é um filme todo ele muito pensado à volta de um certo virtuosismo técnico, do enquadramento, por aí fora. Exato. Quando eu estava a dizer que não queria fazer um filme muito formal, porque não sei se me expliquei muito bem, mas estava muito mais ligado a... Não havia propriamente uma proposta formal quando comecei. Primeiro, porque era um filme que havia outro risco que eu sabia que estava a correr, que era eu estar a filmar coisas que eu depois não ia gostar de ver. Porque eu estava a filmar com câmera ao ombro, eu nunca tinha filmado com câmera ao ombro, e nomeadamente câmera ao ombro era um tipo de linguagem que não me interessava muito. Mas isto tinha a ver com... Eu queria que houvesse liberdade de movimento para seguir quem eu quisesse e também por causa de uma questão de produção que é muito mais fácil tu enquadrares com câmera ao ombro e a quantidade de problemas que eu ia ter e a quantidade de planos que eu às vezes precisava de filmar era muito tanto foi uma questão de quase, e também uma questão financeira, que era, eu não tinha dinheiro para ter, por exemplo, uma Steadicam ou quer que seja, então era um filme em que eu sabia que a maior parte das coisas eu poderia não gostar depois de, embora confio imenso na Leonor e trabalho sempre com a Leonor, não sei o quê, mas eu nunca tinha experimentado aquele modelo e era também, formalmente, câmera ao ombro não era uma coisa que me interessasse assim tanto. Mas, agora, volto pegando um bocado nesta questão de narrativa versus atmosferas, o que aconteceu foi, eu estava a trabalhar em determinados ambientes e eu sabia que aqueles ambientes eram cinematográficos quase por causa de uma ideia de espetáculo, de um espetáculo de luz e de som, não é? Que é aqueles ambientes das festas. E também era uma coisa que eu tinha que assegurar para o filme, era que o filme tinha, independentemente de como fosse filmado, ele tinha que ter uma espécie de garantia de que fosse cinematográfico. E isso não tem a ver com a forma como tu filmas, mas tem muito mais a ver com aquilo que tu filmas. E isto foi uma coisa que eu aprendi, entre aspas, que foi, eu sou super fã do Kubrick, mesmo, e eu devorei, como durante a minha escola devorei quase tudo o que podia devorar sobre o gajo, e eu tinha aquele livro do Napoleão, aquele livro da Taschen, eu vi lá uma carta por tópicos, eram tipo 3 tópicos,
com 3 frases e depois haviam 3 tópicos em baixo que ele enviou para a Warner, achou para a MGM, na altura que ele estava à procura de financiamento, em que era lá assegurar porque é que o filme era cinematográfico ou qual era a validade daquele filme para cinema. E o que ele falava era do guarda-roupa, era da história do Napoleão e era de sequências de guerra altamente, visualmente arrebatadoras. E ele não falava de filmar assim ou filmar assado, ou isto. Ele filmava sobre coisas, sobre o que é que ele ia filmar e não como é que ele ia filmar. E a minha premissa para este, e para mim aquilo fez sentido, tipo, às vezes não precisamos estar com grandes merdas, mas às vezes é percebermos, quase por tópico é que a gente vai fazer e se isso ou não depois vai ter potencial em grande. E para mim era esta coisa das pequenas narrativas dos personagens, tipo em estados de droga, etc., que eu achava que era uma coisa muito cinematográfica, porque potenciava o gags cómicos ou tipo de comportamentos mais invulgares, e depois eram as sequências das festas, que eram ambientes que para mim eram uma coisa, eram espetaculares, e porque eu também não estava muito habituado, eu não sou um gajo muito cinéfilo, ou seja, também eu não vi todo o cinema que existe, portanto eu nunca, do que eu tinha-me cruzado até lá, eu não tinha ainda presenciado coisas em festas que me satisfazessem enquanto espectador em nenhum filme, e por isso é que às vezes me irrita um bocado estás a dizer que isto é inspirado no Gaspar Noé, que eu uso o Gaspar Noé como referência, porque eu acho que o Gaspar Noé até certo ponto, mas nem sequer é a forma como ele filma, porque acho que aquilo é um bocado de exibicionismo. Eu gosto de Gaspar Noé por outras coisas, mas não tanto do lado exibicionista dele. Falamos disso há bocadinho, estávamos a dizer. Nós estávamos a dizer precisamente isso, que era a ideia do Gaspar Noé, que constrói o filme de fora para dentro, e a coisa que eu tenho do teu filme é que o frenesim vem de dentro. Exatamente. E até eu achei muito curioso eu não vi o filme, da curta-metragem que tu tiveste selecionado no Fantasporto, penso sim. E que se chama Estranhamento. Eu estava agora a pensar nessa palavra, que é uma palavra por acaso que eu acho muito interessante, e aqui é uma espécie de experiência de entranhamento. Sim. E sim, eu acho que sim, o Gaspar Noé, pelo menos, a minha experiência com o espectador é essa, é que eu tenho a sensação que ele está sempre. Ele está sempre a esta ideia da câmara sensível, mas é a câmara sensível exibicionista, esta coisa do. É assim que eu filmo, é assim que eu faço. Facilita essa comparação, do meu ponto de vista, porque as pessoas veem uma câmara que se mexe e vê uma festa e automaticamente pensam, isto está o Gaspar Noé. Mas na verdade há uma espécie de uma relação diametralmente oposta, que parece-me que o Gaspar Noé o que faz é construir um efeito, não é? E este filme o que nós vemos é uma observação de efeitos, não é? É esta espécie de... Apesar de ser perfeitamente conciliável, eu achei muito interessante agora a referência ao Kubrick, porque eu acho que há uma dimensão cósmica ou cosmológica no filme, até há uma personagem que se chama Galáxia. E há ali, de facto, esta ideia de personagens planetas, não é? Destes corpos celestes. E eu estava a pensar nisso, ao mesmo tempo que nós estamos aqui a falar de festas, já agora introduzir só essa questão que me surgiu como paradoxal e muito interessante e fecunda, como é resolvida por ti no teu filme, que é o Truffaut tem uma frase muito conhecida que diz: os filmes ou refletem a diversão ou a angústia de se fazer cinema. Sim. E eu sinto esse prazer em fazer, em estar ali, em produzir aquele universo, em parir aquele universo, aquelas galáxias. Mas ao mesmo tempo é duro, é um filme duro, não é? É uma festa danada, é uma festa. O dia a certa altura é devorado, nós não. E há um lado vicioso e viciante nessa experiência. Eu gostava de tentar perceber isso, não é? De onde é que, como é que o que é que esta festa, o que é que queres procurar dizer com esta festa? Sim. É porque esta é uma festa. Eu até disse a certa altura, comentei, que parece um filme, não é o último filme, mas um filme último. A ideia é que é um filme, mesmo, e farás muito mais filmes, com certeza, mas parece-me que será sempre o teu último filme. Ou filme último, acho que é mais feliz a dizer filme último. Eu gostava de saber porque... Filme último por causa dessa urgência, acho eu, esta ideia. Sim, ou deste uma espécie de eterno fim, não é? Esta ideia de, a certa altura, eu sinto que é um filme que não sai deste limiar, não é? Esta coisa deste bailar numa espécie de... à beira do abismo, não é? Nunca cai, mas eternamente à beira desta espécie de buraco negro, não é? Eu gostava de saber isso, porque esta festa danada, Bem, isto tem um bocado a ver com... primeiro por aquilo que os personagens estão a viver, não é? Sim. Nós também não temos de esquecer... lá está, como estava a dizer, o meu ponto de partida foram os blogs, mas também sempre os personagens. Eu, antes de ter o que é que ia acontecer dentro dos blogs, eu sabia quem é que eram o Chico e os amigos dele, etc, etc. E o que é que eles estavam a passar.
E o que acontece é que este período também, e por isso é que eu queria muito filmar aquele período de transição, é um período em que se vê as coisas com um tipo de intensidade que, por exemplo, agora não vivo. Que é uma paixoneta que corre mal, equivale a por exemplo, agora uma relação de 3 ou 4 anos que acabou, por exemplo, não é? Ou tu ires a uma festa pela primeira vez não é uma coisa que tu ires agora a uma festa. Não, e o filme reflete muito isso. Então, eu acho que esse lado de abismo tem um bocado a ver com eles estarem sempre a ser puxados para cima e o que os está a puxar para cima ao mesmo tempo, tão rapidamente como os puxa para cima, puxa-os muito para baixo. E pá, agora também não quero entrar aqui em grandes coisas, mas isto tem um bocado a ver com uma conversa que eu tive com um amigo meu ainda antes de fazer o filme, e foi isso que me fez pensar um bocado mais sobre o estado de espírito destes personagens. Que ele estava a falar comigo, ele estávamos a discutir tipo, esta questão de pá, porque é que um gajo vai de festa em festa, não sei o quê, tipo, porque é que todas as noites continuam a sair e porque é que volta a sair. Embora isto não seja a situação do Chico no início do filme, mas é uma possível situação do Chico quando o filme acaba, de ele de repente entrar nisto e ele de certa maneira estar bem com isso, mas de certa maneira também não está bem com isso, não é? Que ele está ali aos saltos e não sei o quê, mas acabou de discutir com uma miúda, mas sabes perfeitamente se calhar na segunda noite a seguir vai voltar ao Jamaica ou vai voltar a outra festa ou quer que seja. Mas tinha um bocado a ver que ele explicava esta questão de nós até aos 21 anos fomos de certa maneira regrados por uma instituição académica e nós estávamos tipo dentro dessas normas e tínhamos essa espécie de pai que era uma instituição académica e de repente essa instituição académica desaparece da nossa vida e nós ficamos com uma espécie de órfãos porque pá, não temos regras a cumprir, não temos ninguém que diz olha, não te esqueças, quinta-feira entregas trabalho, estuda para o teste de quarta-feira, tens um exame não sei o quê, tens que fazer... Não haviam metas e objetivos, ou seja, deviam haver metas e objetivos, mas não traçados da mesma maneira que nos tinham sido impostos até aquele momento. E o que aconteceu é que ele diz que entrou numa espécie de ciclo vicioso em que ele ia de festa após festa porque ele sentia uma espécie de vazio. E há um vazio que não dá para explicar o que era aquele vazio, mas havia essa espécie de vazio que ele estava continuamente a tentar preencher. E que quando ele estava a preencher nas festas e nesses momentos mais hedonistas, ou o que quer que fosse, em que eram esses momentos que o traziam para cima, o que acontecia é que esse vazio ficava cada vez maior no dia a seguir. E a única forma que ele encontrava de preencher esse vazio era voltando a repetir isso. E o que acontecia com os personagens é, principalmente o Chico, que é uma protagonista, não é? Que é o tipo que eu sigo, o que acontecia com ele é que ele estava a começar a entrar de certa maneira nesse vazio e entrar, ou seja, o filme arranca com ele tem amigos, está tudo bem, mas tu começas a sentir que há ali uma coisa que não está a correr muito bem com uma miúda com quem ele, e aquela miúda significa o fim de algo, porque aquilo não é explícito, mas aquilo é uma rapariga que ele andou durante muito tempo e aquilo representa o fim de qualquer coisa. E a partir daí tu sentes que ele está sempre a tentar preencher aquilo e a seguir parece que ele encontra uma espécie de zona de conforto na música do Variações e que é tipo o momento que ele quer viver para sempre, que é de repente ele encontra um lugar de pertença com a outra miúda e esse lugar de pertença é naquele momento com Variações, mas isso também não acontece e o vazio volta a acontecer e de repente ele na festa volta outra vez a ser puxado para cima porque está com os amigos dele a mandar MD e é uma grande festa, é uma grande euforia e tu estamos todos muito bem, eu estou com uma miúda lindíssima e fui para a cama com ela não sei o quê, de repente estás a puxar para cima e de repente parece que esse vazio está preenchido e a minha vida começa outra vez a fazer sentido, mas o que acontece é que a vida perde sentido e volta outra vez para baixo e depois no fim o que é que tem? É ele aos saltos, a libertar-se e fazer exatamente aquilo que ele de repente descobre que é a única maneira de estar a preencher esse vazio. Mas o que acontece é que eles de certa maneira são sossegados por esse abismo, mas é pau. O que eu sinto é, eles todos vão crescer um dia, não é? Aquilo não é eterno, ninguém se deixa arrastar para aquilo eternamente, mas aquilo é sobre aquele momento daquela vida e é um momento que tem muita intensidade e por causa desses picos. E então eu não queria ir para além desse momento, eu não queria que o filme mostrasse como é que era. Pá, além de eu já que isso é um bocado fatal e piroso, depois virmos o Chico passado um ano a trabalhar num sítio qualquer e ok, estou bem da fixe. Man, ele vai ficar fixe, toda a gente sabe que vai ficar fixe, mas o filme não é sobre isso, o filme é sobre aquele estado de espírito e por isso é que há aquele último plano de eu estou aos saltos e eu estou em festa e que, mas que não nos deixa inteiramente satisfeitos porque eles não se estão a resolver, eles estão efetivamente a fazer aquilo que fazem ao longo do filme todo, que é tentar preencher esse vazio no momento e o filme acaba com isso eles a tentarem preencher o vazio nesse momento, mas não é... Pronto, por isso daí
Daí ser, mas é muito mais sobre os personagens. Lá está, também não acho que seja por causa de uma coisa geracional da gente estarmos todos sossegados por um abismo, é porque os personagens em específico estão a levar aquele lifestyle naquele período em específico e que é uma coisa que eu queria filmar porque achava bonito filmar aquilo. Só... Claro. Isso é engraçado porque, na verdade, há esta ideia de que a situação que está à frente da câmara, as situações que estão à frente da câmara, há a ideia, pelo menos se calhar uma visão mais superficial, de que elas correspondem um pouco ao momento vivido pelo autor, não é? Curiosamente, há esta ideia, curiosamente, ao ouvir-te falar, parece-me que filmar esta espécie de um carro que começa a patinar um bocadinho sem saber para onde ir e que está ali um momento de para onde é que eu vou, não é? Filmar isso não é necessariamente, não é exatamente a mesma coisa que tu fizeste enquanto realizador, porque na verdade foi aquela coisa da passagem da escola para uma espécie de aprendizagem, e isso para mim é muito interessante, que é esta ideia de perceber de facto que existe um esquema qualquer na escola que separa o saber do fazer, ainda que tenha uma componente prática, para um outro esquema muito mais produtivo, que é a ideia de que tu só aprendes fazendo, não é? E eu acho isso muito, muito interessante e que se vê, já se sabia ao ver o filme e agora ao ouvir-te falar, mas tudo isto é uma longa introdução para perguntar uma coisa muito interessante a ver com isso, que era uma coisa que eu acho que está um bocadinho ligada a isto, acho eu, mas ainda que transversalmente. Há uma frase que me ficou na memória, com a qual eu concordo muito e admiro de facto o facto de teres dito, que é numa entrevista, já não me recordo onde, tu disseste que não gostavas que as pessoas fossem, que não gostarias que as pessoas fossem ver o teu filme por ter uma qualidade artística ou cinematográfica importante. E para mim, uma das coisas que eu acho interessante é esta espécie, e que se vê no filme, esta espécie de falta, e isto é um elogio, não é esta falta de pretensão artística. E eu acho que isso é uma das coisas, eu não sei se para entrar um bocadinho nesta ideia de como é que este teu filme, e juntamente com outros filmes também, pessoas de outros teus colegas, representam ou não, utilizando uma frase que utilizaste no trailer, tirar as cenas velhas para pôr as novas. E eu acho isso, e eu queria saber até que ponto esse lado de substituir os espaços institucionais de aprendizagem e de fazer, substituir uma ideia qualquer de pretensão artística, não correspondem já a esta espécie de tirar as coisas velhas e pôr as novas, não é? Uma nova forma de fazer. Não, é assim. O que eu estava a procurar aqui era uma coisa muito mais para mim não, enquanto gesto, era um gesto que eu queria saber que eu tinha feito, mais do que eu querer agora mostrar que eu de certa maneira o fiz, mas havia uma série de coisas que me chateavam na escola, e quer queremos quer não, um período de uma escola de cinema é sempre um processo em parte frustrante, porque tu não sentes assim tanta liberdade quanto isso, mas eu acho que isso também é importante, porque se não tivesse passado por esse processo eu nunca tinha conseguido fazer, sei lá, fazer isto ou o que quer que seja, e se calhar nunca tinha percebido o que é que ou seja, a partir da frustração do processo eu consegui também perceber um bocado realmente aquilo que eu queria fazer, porque às vezes quando estão-te a empurrar contra a parede tu queres mesmo sair sei lá, queres sair daí e queres tipo libertar-te disso, não é? E eu de certa maneira o que eu sentia era um bocado, me sempre fez um bocado de confusão, e eu adoro a ideia de autor e não tenho nada contra isso, e eu vejo os filmes maioritariamente pelos autores, enquanto espectador, mas enquanto realizador eu não me quero pôr à frente daquilo que eu estou a filmar, ou seja, eu não quero que a minha visão de Pedro Cabeleira se imponha sobre aquilo que eu estou a filmar, não é esse o tipo de gesto que eu quero ter sobre as coisas. O que eu sentia, não estou a dizer que isto não é assim tão literal como eu estou a dizer, mas o que eu sentia é que na escola estavam-te a impor uma visão qualquer que depois te mete bué da pressão em cima, porque tu de repente sentes uma pressão qualquer em que tu tens que ter um tipo de autor e tens que ter uma visão muito vincada sobre as coisas, acima das coisas, ou seja,
acima daquilo que tu estás a fazer está a tua visão, e não era todo a forma como eu queria fazer as coisas, como eu queria fazer como eu queria filmar, e daí, pronto, quando eu digo que não quero que as pessoas vejam porque acham que este filme tem uma grande identidade artística ou quer que seja, porque eu quero que as pessoas vejam por aquilo que o filme é e lhes transmite, e não porque é um Pedro Cabeleira a fazê-lo ou porque é pessoa X ou Y a fazê-lo. Porque, acima de tudo, eu fiz este filme porque eu queria filmar aquilo e porque aquilo interessava-me, e não tanto porque me interessava, não é porque eu estava interessado em mim, é porque eu estou interessado naquelas coisas. E pá, eu não sei se isto é uma coisa nova ou uma coisa ou não tem a ver com, não acho que seja, porque eu estou a falar por mim e depois outros falam. Nova foi para introduzir a questão um bocadinho, não falámos ainda, mas acho que vamos falar desta ideia esta nova forma também de possibilidade de fazer uma longa aos 20 e poucos anos, esta forma de distribuição, esta forma de gestão do processo, que até é nesse sentido, não é no sentido necessariamente de uma grande rebeldia contra o mundo, ou que o mundo está errado e nós estamos certos, não é essa a ideia. Essa ideia de que se abre de facto outras formas de pensar e de agir sobre o cinema e de fazer o cinema, e que de facto o teu filme representa em Portugal, pronto, nesse sentido, era mais nesse. Não. E querias. Não. Sim, Não, mas isso era importante para mim, e isso é verdade, que era. Eu senti que havia espaço para fazer uma coisa de certa maneira à minha maneira, e como eu senti que não tinha que estar sujeito a mais nada, ou seja, e isso também é possível por causa da democratização que hoje em dia há do material e do que estás a fazer. Se calhar 20 anos atrás isto nunca ia ser possível ser feito, e se calhar 10 anos atrás também não. E isso eu aproveitei a oportunidade porque havia essa liberdade de poder fazer uma coisa por mim. E sim, e isso de certa maneira, pronto, era. Lá está, eu queria estar a fazer. Bem, não sei, é isso, acho que era um bocado isso que disseste agora, acho que sim. E agora para o futuro, para os próximos filmes, é possível recriar essas. Porque falaste muito deste filme como um filme que estava a ser feito e ao mesmo tempo era um processo também de descoberta para ti. Sim. Da própria técnica e da aprendizagem por aí fora. E a minha pergunta é se, porque encontraste uma espécie de metodologia que eu pergunto se é reproduzível ou não, porque esse espanto não é difícil renovar esse espanto, não é? Eu estava a perguntar se ficas dependente desse espanto ou se encontras outras formas de espantar. Não, eu acho que por isso é que acho que tem que se focar sempre muito no objeto que estás a filmar. Acho que isso é a coisa mais importante, e se tiveres uma grande vontade de filmar uma determinada coisa, pá, agora estou com uma vontade imensa de filmar outra coisa, e pá, e tenho se calhar tanto ou mais vontade de filmar isso que tive o Verão Danado. Também já agora o Verão Danado já passou, claro. já não consigo medir muito bem qual era a minha vontade na altura ou não, mas agora estou com imensa vontade de filmar isso, epá, e do ao que doer eu vou ter que o fazer. E lá está, e não tem a ver com. Claro, tu preocupas sempre como é que vais filmar, também não é assim tão. nem tanto à terra nem tanto ao mar, não é? Mas claro, preocupas sempre como é que vais filmar, não sei o quê, mas a parte mais importante é mesmo aquilo que tu vais filmar, e se tu tiveres um grande encantamento ou um grande deslumbramento por aquilo, e se aquilo tiver a fazer mesmo significado, se tiver mesmo a fazer sentido, desculpem, pá, tu vais continuar a manter-te entusiasmado, porque depois, pá, tens aquilo que te interessa, tipo, tu queres filmar aquilo, e depois a partir daí tu é que vais perceber, pá, então como é que isto vai ficar, como é que isto me vai soar bem, e como é que agora vou trabalhar isto, e com quem é que eu vou trabalhar isto, e sei lá, com que material, ou percebes? Então, eu acho que tu consegues manter sempre o encantamento, porque se tiveres uma base, que é a base que está a sustentar tudo, que é aquele objeto que te fascina e te cativa, tu a partir daí tu consegues, claro. Pelo menos eu acho que consegues, porque depois as ganas, não é? As ganas. Isso também eu ia perguntar, porque eu acho que isso também tem um bocadinho a ver com, lembrei-me a propósito da questão autoral, não é? Que esta ideia de saber se há autores, se calhar, que se afirmam nesta ideia de ter uma visão mental muito forte, que depois transmitem para o papel e que depois moldam o universo todo para criar essa espécie de sonho, mas depois há o gesto oposto, não é? Esta ideia de que tu tens uma ideia e depois deixas-te deslumbrar por aquilo também que vai acontecendo, não é? E esse é o processo de aprendizagem. O que eu te ia perguntar é se para ti, se nós percebemos como é que foi o processo do Verão Danado, mas se imaginas manter essa espécie de
de vontade e de curiosidade inicial num projeto à partida mais fechado e menos se achas que poderias fazer isso, não é? Um argumento mais fechado, com menores entradas de ar, digamos assim, da realidade. Sim, acho. Aliás, eu até quero começar a trabalhar com argumentos mais fechados. Mas isso não quer dizer, mas também porque o Verão Danado foi uma coisa que foi, uma coisa muito mais livre, não é? Que não tinha sequer um argumento, havia cenas que eu não levava nada escrito, que era tudo dialogado. Agora, lá por argumento, agora uma coisa é certa, lá por argumento estar fechado não quer dizer que nunca vai haver espaços para entrar coisas novas. E isso é uma coisa que, pelo menos para já, eu estou muito seguro de que vai acontecer, que é, por muito estruturadinho que eu leve aquilo vai... Eu vou ter que sempre me deixar levar um bocado no sabor da onda, porque... Que é esse movimento de aprendizagem, parece, não é? Porque essa ideia de, se tu fechas tudo perfeitamente, já não há nada para aprender, não é? Já está tudo a... Sim, depois esgota-se, não é? É horrível tu estares a filmar uma coisa e sentes que aquilo já se esgotou. Não... eu pelo menos... Sim. Eu, da experiência que tenho passado, é bué fixe, tipo, tu estás a descobrir coisas e de repente aquilo que estás a filmar... Não estás-se a formar, lá está, por isso é que teve um bocado a ver com isto de eu ter gostado do processo todo, desde que filmei até ao dia em que acabei a mistura, eu senti que aquilo esteve sempre a crescer e a formar, e se tu já vais com uma ideia demasiado concreta das coisas, acho que tem um bocado a ver por vir para baixo, não é? Pelo menos os processos que eu tive na escola, da outra curta que tinha feito, era uma coisa muito rigorosa e muito mais esquemática e eu sabia logo da minha cabeça como é que ia funcionar tudo e a verdade é que depois não funcionou como eu tinha pensado porque a tua cabeça é tua, mas mas percebes, há pessoal de certeza que consegue fazer isso. Eu para já não me sinto capaz de fazer e também porque entre uma coisa e outra é muito mais fixe esta coisa de tu estares a descobrir e aquilo estar a crescer do que estares a cumprir, percebes? Estás a levar isto e agora vou cumprir isto que levei. Não, porque assim, o cinema é uma arte coletiva, não é? Eu sou o realizador, tudo bem, e a decisão final será sempre minha, mas eu não posso esquecer que eu estou sujeito às cabeças das outras pessoas todas que estão ali a pensar e que estão a criar juntamente comigo. E isso quer não, essas pessoas não estão na tua cabeça, portanto tu nunca podes... Inclusive essas pessoas são também o espectador no fim, não é? Porque eu acho que existe muitas vezes esta ideia que quando se fecha uma história, muitas vezes acaba-se a decisão de fechar uma história ou uma determinada cena de uma forma muito fixa acaba por ser um fechamento também para o espectador, embora às vezes o realizador não pense nisso, pense não, isto é uma forma de tornar claro, mas às vezes o tornar claro para o espectador acaba por tornar demasiado claro, tornar claro para o realizador acaba por tornar demasiado claro para o espectador e portanto um filme fechado depois acaba por sobreviver pouco, não é? Aquele consumo mais imediato. Se calhar, não, mas é porque é exatamente, tem a ver com isso que é tu estavas fizeste aquela leitura, não é? Aquela explicação de que estas personagens andam a tentar tapar qualquer coisa, não é? Preencher. E o que eu sinto no filme é exatamente o oposto, ou seja, a minha experiência do filme é oposta à experiência dos personagens, que é, o filme para mim enche-me, não é? Ou seja, o filme, a experiência para mim do filme foi, eu a certa altura desisti de estar contra o filme, porque o filme me puxou, não é? É uma espécie de grande torrente, enxurrada, que me leva, não é? Fui levado, não é? Estava a molhar os pés e de repente veio uma onda. Veio a onda da Nazaré. Veio a onda da Nazaré e levou. E eu sinto muito o filme nisso, essa ideia de assim, uma cheiura de sons e imagens que me arrasta, não é? E pronto, e nesse sentido eu saio muito cheio do filme, pela experiência, e é uma experiência, o Luís dizia, não tanto cinematográfica, mas cinemática, né, de luz e som, mas eu saio muito completo e sem vontade, no entanto, de lá voltar, né? Porque é extenuante, porque é assim uma experiência,
Eu por Pronto, acaso é tipo fisioterapia. Mas já não é mais um roller coaster, que dá vontade precisamente de lá voltar à viagem. Eu fico com dores. Eu fico com vontade de ver o filme todo outra vez. Com câimbras, não é? De ver o filme, mas pronto. Curiosamente, eu gostava agora de voltar a ver para ver o que é que se. Não é? A segunda vez que nós vemos um filme, sentimos coisas diferentes, não é? Mas pronto, isto era só uma parte pessoal. Eu acho que se calhar gostava de fazer uma pergunta que tem a ver com o filme, mas tem a ver com outros filmes, não é? Que é. Eu falei com o Afonso Mota há uns dias e fiquei com esta ideia de que, de repente, parece-me que houve, com o teu filme, com o filme do Afonso, com o filme do Diogo Baldeia, o Miragem Meus Putos, e eu ainda não vi, acho que nós os três vimos, já deve estar, o filme do João Essa, há uma espécie de uma comunicação muito grande nestes filmes sobre um retrato de Lisboa, um retrato de uma geração e um retrato de um sair à noite. Tu sentes que isso aconteceu porque vocês todos estavam juntos e aquilo foi uma espécie de partilha qualquer que desembocou em 4 filmes que se comunicam, ou sentes que é uma coisa maior ainda do que só vocês os 4? Não sei, teve um bocado a ver que... Ou seja, tu trabalhaste com eles trabalharam contigo, mais ou menos? É assim, eu conheço-os a todos. Aliás, os 3 para cá são da turma antes da minha. Antes da minha não, depois da minha, exatamente. Eles são um ano mais novos. Mas... Pá, eu acho que tem um bocado a ver com o tipo de experiências que se estavam a viver na altura, não é? Eu, o Afonso, tenho uma relação mais... Eu tenho uma relação próxima com os 3. O Frágil é produzido por mim, o Afonso estive nas rodagens, o do Baldeia nunca estive nas rodagens, mas conheço bem o Diogo e a gente fala muito também. Mas eu acho que tem um bocado a ver com, sei lá, com uma coisa, com um deslumbramento talvez que seja comum aos 4 e pode ter um bocado a ver com isso, de nós estarmos os 4 de certa maneira a passar por isto, ou termos entrado em contacto com esta realidade e de querermos ter alguma coisa a dizer sobre isso, ou de sentir que isso tem que ser feito. E pronto, acho que pode ter um bocado a ver com isso, com o facto de estarmos os 4, pronto, ligados mais ou menos, temos mais ou menos a mesma idade e temos mais ou menos passado pelas mesmas coisas. Também o lado falei disso, do lado da amizade, não é? Da questão da amizade e da colaboração, da amizade no ecrã e da colaboração Sim. do lado de cá, não é? E que também me parece ser uma coisa transversal aos filmes, não é? Embora tu tenhas dito uma coisa numa das entrevistas que eu achei interessante, que é à saída da escola que as pessoas estão preparadas para dar como é que é? As abébias, não é? E eu ia perguntar, e isso é uma coisa que eu acho também interessante, que é de saber até que ponto este lado de colaboração e este lado de retrato de uma certa amizade também, não é? Se é uma coisa que tu achas essencial ao teu gesto e ao teu olhar para filmar no futuro, ou se de facto tem um determinado tempo e há outra forma muito mais desligada, profissional, trabalhando com pessoas necessariamente que tu viste 1 ou 2 vezes e que são contratadas, ou seja, num outro regime, se achas que para ti também, vai ser também uma aprendizagem, ou se, por exemplo, te imaginas a ser um Kaurismäki que faz os filmes sempre com os mesmos atores e com as mesmas pessoas, nesse regime de amizade, no fundo. Não. Pá, assim, desta maneira tão cooperativa como foi o Verão Danado, eu acho que não vai voltar a acontecer também, porque pá, isto é bonito, mas também funciona em contextos muito específicos e para os filmes que eu quero fazer a seguir acho que não vai funcionar tão bem, porque não é exato, pá, porque o próprio filme é sobre isso, é sobre, e o próprio método, o próprio processo do filme também é um bocado sobre isso. Se calhar o próximo filme já não está tão ligado. Agora, evidentemente que haver um bem-estar comum e haver amizade entre as pessoas, eu acho que isso é importante. Agora, não sei se vai ser tão cooperativo como foi o Verão Danado, e acho que isso vai ser um processo de aprendizagem, mas mesmo agora após a produção do filme eu já
pá, por exemplo, o Tiago eu não o conhecia pessoalmente, por exemplo, fez a mistura, eu dou-me bem com ele e somos amigos, etc., mas já foi uma relação muito mais profissional, não tanto de, pá, eu conheço a escola, não sei o quê, vamos fazer isto, foi uma relação um bocadinho diferente. Pá, e eu também estou preparado para trabalhar dessa maneira e essa maneira também é uma forma de se fazer filmes e, sei lá, e agora para o Verão Danado eu acho que funcionou e, pá, eu gostei de o fazer e sei lá, o filme do S também foi mais ou menos feito da mesma maneira e eu não tive no do Afonso, os dias que estive lá também foi mais ou menos da mesma maneira, o dos Balé não tive, mas também acredito que tenha sido mais ou menos nesta ótica, mas pá, a gente também tem que evoluir e também eu não posso estar constantemente a pedir favores às pessoas.